Alguém gostaria de iniciar a leitura ou eu mesmo vou indo? Alguém quer fazer a leitura? Tá, então vamos seguindo a mesma dinâmica, tá? Quem desejar fazer pontuações, considerações, sintam-se à vontade. Vamos lá. Estamos agora em vias de responder a segunda questão sobre as condições psicológicas que estão em vigor para compelir um pensamento a encontrar a sua expressão não em uma forma completa, mas por assim dizer, de modo parasitário, como modificação e perturbação de outro pensamento. Os exemplos mais notáveis de atos falhos sugerem que essas condições devam ser buscadas em relação à suscetibilidade de vir à consciência, no caráter mais ou menos com que trazem a marca do recalcado. Porém, se perseguimos esse caráter, através da série de exemplos, eles se dissolvem em indícios cada vez mais vagos. A inclinação a passar por alto em algo que nos faz perder tempo, a ponderação de que o pensamento em questão realmente não vem ao caso para o assunto pretendido. Parece desempenhar como motivos para fazer retroceder um pensamento que logo fica destinado a se expressar através da perturbação de outro. O mesmo papel que a condenação moral de uma rebelde emoção de sentimento ou que a proveniência de itinerários de pensamento inteiramente inconscientes. Não é dessa maneira que será obtida uma compreensão da natureza geral do condicionamento dos atos falhos e casuais. O único fato significativo será apreendido dessas investigações. Quanto mais inocente for a motivação do ato falho, e quanto menos chocante, e portanto menos insuscetível à consciência for o pensamento que nele se expressa, mais fácil será a solução do fenômeno quando se voltar a atenção para ele. Os mais leves casos de lapsos verbais são notados de imediato e corrigidos espontaneamente, quando se trata de motivação advinda de emoções realmente recalcadas. Faz-se necessária para sua solução uma análise cuidadosa que pode, às vezes, até esbarrar em dificuldades ou fracassar. Pessoal, ali, alguma coisa chamou a atenção de vocês? A mim chamou a atenção sobre essa questão de ser tão simplório, de passar tão despercebido, que aí pode ter um impacto maior. Ao meu ver, isso foi bem relevante. Cristiane, por favor. Essa questão de passar batido dentro de uma análise é muito interessante, porque às vezes as pessoas falam e trocam uma palavra pela outra. Por exemplo, em vez de eu ter dado à luz, ou na hora do meu parto, ou alguma outra coisa, fala assim, eu pari. E por que a escolha parir? Né, o que traz, aí há um momento, por que a escolha, né, de parir e não dar à luz, e não na hora do meu parto, da minha cesárea, enfim, isso pode ser que traga coisas por trás, né? Até foi algo que nós conversamos outra vez, né? Sobre a importância de dar prioridade para o nosso analisando trazer o vocabulário dele, trazer as palavras dele. Naquele vocabulário pode estar o que lacanianamente a gente chama de S1. São aquelas palavras que se repetem e são muito peculiares daquele analisado, né? Há analistas que têm por prática intitular as sessões. Então, tu pode intitular também uma sessão de forma que depois possa visitá-lo.
a sessão que daí tu usa no título uma palavra que é muito peculiar daquele teu analisando, que se repete muito. Também pode ser utilizado isso, né? Uma dica de leitura que eu deixo aqui para vocês, foge da psicanálise ortodoxa, mas tem uma matriz muito grande na psicanálise, que é o Desafios da Terapia, do Irving Yalom. Ele rasga o manual da psicanálise ortodoxa, e muitas vezes trazendo conceitos da psicanálise relacional. E ele fala muito sobre essa questão do apoio, ele fala muito sobre tu não ser tão engessado, porque muitas vezes o teu analisando, ele precisa de algumas palavras que podem ser muito mais de apoio do que interpretativas. Mais ou menos o que eu trouxe no texto de hoje, tá? Deixa eu retomar aqui a leitura. Travou aí para vocês? Não, para mim tá ótimo, Michel. Tá tranquilo? Tá, beleza, show de bola. Obrigado, Mônica. Deixa eu retomar aqui. E, portanto, inteiramente justificado que tomemos o resultado dessa última investigação como um indício de que a explicação satisfatória das condições psicológicas dos atos falhos e casuais deva ser obtida por outro caminho, a partir de outra perspectiva. Portanto, queira o paciente ver nessas discussões a demonstração das linhas de fratura ao longo das quais esse tema foi resgatado de maneira bastante artificial de um contexto mais amplo. Letra G. Algumas palavras que devem ao menos indicar a direção para este contexto mais amplo. O mecanismo dos atos falhos e casuais, tal como viemos a conhecê-lo através da utilização da análise, mostra em seus pontos mais essenciais uma conformidade com o mecanismo de formação do sonho, que discuti no capítulo intitulado O Trabalho do Sonho, de meu livro sobre a interpretação dos sonhos. Aqui como lá encontram-se as condensações e formações de compromisso, contaminações. A situação é a mesma, a saber, pensamentos inconscientes conseguem expressar-se por caminhos não habituais e através de associações externas, como modificação de outros pensamentos. As inconsistências, os absurdos e os erros de conteúdo do sonho, em consequência dos quais é difícil reconhecer no sonho um produto de uma operação psíquica. Originam-se do mesmo modo, é claro que com um aproveitamento mais livre dos recursos existentes, como os erros comuns de nossa vida cotidiana, né? Aqui lembrando que até o Freud, quando ele começa a observar essa questão cotidiana, antes do Freud, tudo isso era patologia, era fruto de fadiga, era fruto de questões fisiológicas, né? E muitas vezes até intitulado questões de loucura, né? Então, o Freud traz essa questão mais cotidiana, né? Por isso, psicopatologia da vida cotidiana. Tanto aqui como lá, a aparência de uma função incorreta se resolve através da peculiar interferência de duas ou mais operações corretas. Dessa reunião, cabe extrair uma importante conclusão. O modo peculiar de trabalho, cuja mais notável operação reconhecemos no conteúdo dos sonhos, não deve ser reconduzido ao estado de sono da vida anímica, uma vez que temos nos atos falhos testemunhos tão abundantes de sua ação eficaz, também na vida de vigília. O mesmo contexto também nos impede de ver a profunda desintegração da atividade anímica,
nos estados patológicos da função, a condição desses processos psíquicos que nos parecem anormais e estranhos. Vamos ver o que tem de nota de rodapé aqui. Tá, aqui somente a obra dele mesmo. Até aqui, pessoal, alguma pontuação que vocês observaram? Algo que chamou a atenção de vocês? A mim, pelo menos, mantém-se nada de novo abaixo do sol, por enquanto. Michel, Oi, Mônica. me diz o número dessa nota de rodapé para ver se eu consigo achar no livro. É nota de rodapé número 111. Ela está aqui. 111? Isso, Ok. exatamente. Só poderemos apreciar corretamente o singular trabalho psíquico que engendra tanto o ato falho como as imagens do sonho. Quando soubermos que os sintomas psiconeuróticos, em especial as formações psíquicas da histeria e da neurose obsessiva, repetem em seu mecanismo todos os traços essenciais desse modo de trabalho. Nesse ponto, portanto, eu conectaria a continuação de nossas investigações. Mas para nós, há ainda um interesse particular em considerar os atos falhos, casuais e sintomáticos à luz dessa última analogia. Se os equipararmos às operações das psiconeuroses aos sintomas neuróticos, duas afirmações que retornam com frequência a saber que a fronteira entre a norma e a anormalidade nervosas é fluida e que todos somos um pouco nervosos, adquirem sentido e funcionamento, antes mesmo de qualquer experiência médica. É possível construir diversos tipos dessas doenças nervosas meramente insinuadas, difformes frustes, formas gastas. Das neuroses são casos em que os sintomas são pouco ou ocorrem raramente, ou sem gravidade. Casos, portanto, em que a atenuação recai sobre o número, a intensidade e a dispersão temporal dos fenômenos patológicos. Talvez nunca se adivinhasse justamente o tipo que com maior frequência parece mediar a transição entre saúde e a doença. Com efeito, o tipo que apresentamos, cujas manifestações patológicas são os atos falhos e sintomáticas, caracteriza-se pelo fato de situar os sintomas nas operações psíquicas de importância mínima, ao passo que tudo aquilo que pode reivindicar maior valor psíquico se produz livre perturbação. Alojar os sintomas de uma maneira contrária a essa, sua emergência nas operações individuais e sociais mais importantes, de modo que sejam capazes de perturbar a recepção de alimento e a relação sexual. O trabalho profissional e a sociabilidade é próprio dos casos graves de neurose e os caracteriza melhor do que, por exemplo, a multiplicidade ou a vivacidade de suas manifestações patológicas. Por favor, Tiago. Aquela parte que, aliás, bom dia, né, pessoal? Perdão. Bom dia. Aquela parte que fala de formas frustes, formas gastas, seria a psicossomática? Deixa eu só voltar aqui para eu não me perder. Antes mesmo de qualquer experiência médica, é possível construir diversos tipos dessas doenças nervosas meramente insinuadas, formas gastas das neuroses. Olha, eu tenho a percepção que é disso que ele está falando. É a questão, o corpo fala quando você não consegue
botada em palavra. Eu tenho essa percepção. Talvez ele não fale ainda muito o termo sobre somático, Thiago, porque esse termo ele busca muito no quando a gente fala inclusive do isso, né, que ele nos apresenta o isso que é o id, que o Freud nos apresenta em 1923. Ele vai buscar no George Grodeck, né? Então talvez por isso que ele não usa essa terminologia. Mas eu tenho a percepção que é a mesma percepção que tu tivesse, tá? Posso estar equivocado, mas eu fiz a mesma leitura que tu. Mas é bem interessante a gente notar que o Freud ele tem muito essa questão do médico, né? Quando eu uso muito a terminologia analisando. O Freud, ele não usava essa terminologia, ele usa o paciente. O, o Bion, o Ferenczi também usam paciente, alguns deles até usam doente algumas vezes. Diferente do que é a questão depois do Lacan analisando. Então, vocês notem que são muito termo de uma forma muito da área da medicina, né? Patologias. Então, o Freud ele começa muito nesse lugar. Pessoal, mais alguma pontuação? Alguém viu também da forma como eu e o Thiago vimos? Flávia, por favor. Tá fechado o microfone, hein, Flávia? Continua fechado o microfone. Queres falar alguma coisa? Eu acho que foi um acidente. Ou se estás recorrendo a Libras, a Não, câmera não. está fechada. Agora eu consegui, certo? Ah, tá. Pronto. Pode falar. Eu tenho a impressão, para mim, né? Ele fala que o sintoma é tão leve, tão sutil, que você não consegue ainda caracterizar como uma patologia. Foi isso que eu entendi também. Perfeito. Acho que a gente pode evoluir no raciocínio, que daí eu posso falar de uma forma mais concisa do Freud que vai amadurecendo esse raciocínio. Ele vai trazendo o sintoma como cristalizado. Isso sim, né? Às vezes sutil, às vezes não, mas a grande diferença da questão psicopatológica do sintoma é que ele acaba tendo uma duração tão grande que às vezes há uma confusão entre o teu analisando e o sintoma dele. Perfeito. Por quê? Observem só. Quando a gente fala do xiste, que é aquela piadinha, aquele xiste que vem de Vitz, que é aquilo que escapa, é quando sem querer tu vai lá e chamou o babaca, e a pessoa te olha e te flagra e tu diz, brincadeira, calma. É um susto muito rápido, que ambos são pegos de surpresa. Esse é o xiste, não é aquela coisa deliberada, eu vou fazer uma piada para agredir, não, é uma coisa sutil, escapa. O ato falho também, ele é tão curto quanto, mais curto ainda, é chamar a esposa de filha, um susto. Aí a gente vai para o sonho, que tem uma duração um pouco maior, mas que cada vez menos se faz presente na clínica, pela medicalização e pelo tempo que cada vez menos a gente dorme. Então o sonho passa a ser menos chancelado. E aí a gente chega no sintoma, que daí ele tem uma duração maior ainda, às vezes cristalizado que a gente nem observa. Né? Então eu juntando o que o Thiago trouxe com o que a Flávia apontou, eu posso apresentar essa leitura para vocês, que é uma leitura um pouquinho mais adiante da questão do sintoma, que é algo cristalizado com uma duração maior de tempo. Tá? Sempre lembrando, o sintoma para a psicanálise é diferente do sintoma da psiquiatria. Na psiquiatria, você chega com sintoma para curá-lo
e voltar ao estado de bem-estar anterior. Na psicanálise, você chega com sintoma, vamos dar uma roupagem ali para ele, não propriamente extingui-lo, né? Trago novamente a frase da Clarice Lispector. Às vezes um edifício de virtudes é sustentado por pilares de defeito. Então, às vezes o nosso analisando, ele só tem inclusive aquela fantasia, e você só chegar ceifando a fantasia, tu pode desestruturar o teu analisando. Então não é sair cortando mato, né? Por isso que é uma construção em análise. Você lê Freud em 1900, ele fala de interpretação. Você lê Freud em 1937, ele evolui o raciocínio para dizer construção e análise, né? Vamos pensar o seguinte raciocínio. A vítima, uma barra de recalque, um sujeito embaixo. Estamos falando de forma lacaniana esse raciocínio. A vítima é o significante, ali tu tem uma barra e tu tem um sujeito que está escondidinho, recalcado. Ela se apresenta como uma vítima. Ela vive numa casa chamada vítima. Você só derrubar a casa, a pessoa vai ficar a céu aberto. E aí a gente pode brincar com a Colette Soler, quando ela escreveu um livro chamado Inconsciente ao Céu Aberto, chamamos de psicose. Então não derruba uma casa sem o sujeito ter para onde morar. Por isso a gente está ali nessa casinha bonitinha da vítima, a gente vai construir uma nova casa. Ei, tá aqui o programa Minha Casa e Minha Vida, vamos para a nova casa aqui. Se tu quer ser o analista bonzinho, pensa na Minha Casa e Minha Vida então. Dá essa casa para a pessoa, ajuda a construir essa pessoa, e ela vai para essa outra casa. Tá? Não é só quebrar, porque inconsciente é céu aberto, a gente chama de psicose. Mônica, por obséquio. Essa sua fala se aplica à neurose também ou só à psicose? De quando o sujeito está com o inconsciente a céu aberto? Não, de quando a gente destrói a casa. Se tu se aplica à neurose, na verdade é para neurose, né? É sempre pensando no raciocínio da neurose, no raciocínio do sujeito neurótico com a sua barreira de recalque. Porque se tem barreira de recalque, a gente está falando do neurótico. Né? Eu trouxe essa psicose para trazer mais uma questão psicotizando. Né? Haja vista que o sujeito que é psicótico, ele não tem recalque, ele tem fora-oclusão. Tá? Então lembra disso. Ó. Psicose é recalque, fora-oclusão é a psicose, e a denegação, por sua vez, é o perverso. Alguns até chamam desmentido para perversão. Eu, particularmente, não chamo desmentido para não gerar o conflito teórico para quem estuda o forense, já que desmentido para o forense é uma outra coisa. Tá? Complicou, Mônica? Felizmente, complicou muito. Tá. Eu não sei se eu estou viajando, tá? Tá, Você também não sei. Você me ajuda a aterrissar, se for o caso. Uhum. Para quem está no grupo de supervisão, vai entender melhor. A paciente que não sabia que estava sendo abusada. Pelo menos diz que não sabia. Tá. E o psicanalista traz ela para a realidade. Sim, o que você sofreu foi um abuso. Isso é destruir a casa dela? Não, porque também eu parto do pressuposto que você está trabalhando com ela, né? Talvez o que pode ser, né, para os próximos manejos, haja vista que a gente não pode voltar no tempo, é observar se não há um furor curandes, né, que aquele ânsia, aquele impulso de querer ajudar essa pessoa, né? Ela demonstrou capacidade de assimilação? Totalmente. Sim, inclusive melhorou absurdamente. Tá, então tu nota que aí é outra questão. O que a gente fala é quando o analista não conhece o suficiente o seu analisando para fazer as devidas pontuações. Que isso sim é tu sair quebrando a casa. Uma coisa é, às vezes, você precisar
trazer algumas pontuações, só que lembra, Freud fala disso. A gente faz interpretações quando o teu analisando tem capacidade, demonstrou capacidade de assimilação quanto ao conteúdo ali. Ele, Perfeito, Michel. tá? Perfeito. Tu faz intervenção, tu faz pontuações quando você nota que ele pode chegar naquele raciocínio. Por quê? Senão o raciocínio é teu, não é dele. Essa é a diferença. Perfeito, Tá? muito bom. Muito bom. Obrigada, Michel. De nada por nada. Tiago, por obséquio. Seria, aproveitando do ensejo aí, seria como mostrar, por exemplo, uma parte da parede que tinha um mofo que estava causando algum problema respiratório na pessoa e a pessoa não estava vendo, não estava percebendo. Exatamente esse é o ponto que o Tiago trouxe. O Tiago está trazendo o raciocínio que o Hartmann trazia e que o Heinz Kohut enfatiza, de você ser o ego de apoio. Vamos trazer o Hélio de novo aqui para a conversa. Lembra de que o Hélio está com um dos olhos tapados ali. Vamos botar que o analista é esse segundo olho para dar uma nova perspectiva em 3D. Né? É você chegar e poder auxiliar. Olha, tem alguma coisa ali. Eu penso que seria por esse lado, Thiago. Eu compactuo contigo quanto a isso. Tá? Eu faço uma comparação, Michel, entre a minha paciente e eu mesma, na minha experiência. Uhum. Né? Eu sofri abuso sexual infantil. Uhum. E eu não entendia isso, porque quem me abusava era o mesmo que provia todas as minhas necessidades. Uhum. Né? E em quase todas as áreas. Uhum. Não só na financeira. Então, para mim, não para minha paciente, tá? Para mim. Era uma confusão de sentimentos. Uhum. Quando o meu psicólogo me sinalizou de que aquilo era um abuso, foi um choque. E eu demorei para entender que era um abuso. Já para minha paciente foi diferente. Quando eu mostrei para ela que aquilo era um abuso, ela desabou em lágrimas e o resultado foi muito positivo. É porque o que aconteceu? Vamos pensar juntos. A forma que tu foi conduzindo ela casa mais com a forma que o Ferenczi faz. Qual é a diferença? Perfeito. Desmentido. Eu não vou falar da questão da sua questão por motivos óbvios, e inclusive não trazendo questões profissionais externas, mas vamos falar da tua analisando, afinal tu estás aqui, você pode se defender ou não. Quando a gente fala ali do Ferenczi, o Ferenczi entende que a criança, vou imaginar a criança chega para o adulto, insinua, traz questões, olha, foi abusada. O adulto, ele vai dar um desmentido. Não, titio, estava só brincando contigo, ou se não, olha, pode ser só uma fantasia. Essa era a crítica do Ferenczi para com o Freud, quando ele busca auxílio no Freud, o Freud invalida o que ele traz. Essa é a crítica ferenziana. Porque o Ferenczi, ele diz que não tinha nada de fantasia na questão, para que existisse dentro, previamente esteve fora. O Ferenczi traz essa perspectiva psicanalítica contemporânea num texto redigido a 4 mãos com Otto Rank em 1923, que é o texto pilar da psicanálise contemporânea. Então, você vai trabalhar nessa ótica dizendo, olha, se você me diz que você foi vítima de abuso, a forma que você conta, houve um abuso. Você consegue entender que houve um abuso? Então, você chancela o que a pessoa traz para você, porque a pessoa só não conseguiu linkar as coisas, mas ela já deixou claro na tua frente, houve. Não foi uma coisa que só pegou e disse, olha, isso é abuso e deu. Não. Você me falou, ou melhor, eu ouvi que houve um abuso. Isso a gente está falando do desmentido do Ferenczi, tá? Deixo a dica do livro, fiz até um podcast lá sobre neurose e não neurose da Marion Minerbo, porque quando a gente fala de clivagem,
a gente não está falando de recalque. Isso é ferense. Quando tu pega um analisando limítrofe, um analisando com uma situação muito sutil, que é o abuso, na questão da clínica do trauma, a clivagem ela não é recalque, ela é uma outra coisa. A clivagem, um sujeito, lembra da cisão? Cisão, conceito da Melanie Klein. O que é a cisão? O que é o sujeito cindido? Seio bom, seio mal, está delimitado. O seio mal ele joga para fora e passa a ser perseguido por ele. A clivagem não acontece fora. A clivagem, a pessoa fica cindida dentro de si mesmo. A clivagem, ele continua vivendo em dois lugares ao mesmo tempo. O que sabe não sente, o que sente não sabe. Essa é a diferença da cisão para a clivagem. A cisão é fora, dois diferentes. A clivagem no mesmo ele vive essas duas questões, tá? Então, quando a gente fala desse mecanismo de clivagem, a gente está falando de uma clínica mais sutil ali, que o Ferenczi vai ser mais útil, na minha perspectiva, tá? Faz sentido? Não faz sentido? Alguém quer pontuar? Eu sei que a Cristiane está lendo bastante o Ferenczi, né? O que tu acha? Essa questão da clivagem, porque o Ferenc, ele cita muito, né, a Melanie Klein e tudo. Então, essa é um ponto muito crucial, esse da cisão e da clivagem. E para mim, agora ficou muito, muito mais fácil. Como eu estou lendo Bion, que vem muito com Melanie Klein, e estou lendo também o Ferenc, estava meio confuso na minha cabeça, mas agora essa dissociação são conceitos bem diferentes, da cisão e da clivagem. Ficou muito claro para mim. Obrigada, Michel. Ficou assim, ampliou meu pensamento agora. De nada, só vamos arrumar a linha do tempo aí, tá? O Ferenczi, ele é o primeiro, né? Ele é 1923, esse texto dele. Inclusive, a Melanie Klein, ela faz a análise com o Ferenczi. Sim. Né? É o Ferenczi que dá o pontapé inicial nessa turma toda aí, tá? Então, é o Ferenczi, daí a Klein faz, ela é incentivada pelo próprio Ferenczi a se tornar analista. Daí ela teve somente o Ferenczi e depois o Carl Abraham, que faleceu muito jovem, acho 33 anos, mas é um dos grandes autores das primeiras gerações, e depois a gente tem o Bion mais adiante. Então, quando tu chega no Bion, tu tem um cara mais maduro, que traz um Ferenczi, que vai buscando na Klein e vai chegando até ele, tá? Só para conceituar ali quem é que fez cada coisa. Mônica, por favor. Ainda arrumando a linha do tempo. Tá. Aquele episódio em que Ferenczi se aborreceu com Freud, porque Freud não quis relatar o próprio sonho. Tínhamos ali 4 pensadores. Então andaram juntos na linha do tempo. Freud, Ferenczi, Jung e... Na verdade, os 3 primeiros que foram para Clark University em 1909 é o Ferenczi, o Freud e o Jung. Né? Depois a gente começa a entrar alguns outros, como o Otto Rank, o Adler, o Hayek. O Hayek, alguns chamavam dizendo que o Hayek era fazia cosplay do Freud. Ele se vestia muito parecido. O Freud, quando escreve aquela carta de resposta da análise leiga, ele está respondendo para o cara que cuidava a Secretaria de Saúde ali de Viena, alguma coisa assim, para defender o Hayek. Porque a crítica, o que aconteceu? A psicanálise cresceu tanto que o Freud já não conseguia mais atender. E aí, em especial, um cara que veio dos Estados Unidos foi fazer com Freud, o Freud mandou o Hayek, transferiu para o Hayek foi atender, o cara ficou possesso e fez uma crítica, dizendo que quem estava atendendo não eram médicos. E daí o Freud escreve o texto Análise Leiga,
O Freud sempre tem interlocutores, nos textos célebres dele, ele está sempre falando com alguém, e ele fala com esse secretário de saúde aí de Viena, defendendo o Reich. Né? Hoje, quando a gente fala do terceiro ouvinte, lá, hoje no Ogden, a gente tem um autor que está flertando com o terceiro ouvido. Olha o termo. Esse último eu vou me dar a liberdade de dizer que eu que fiz essa associação, tá? Pela linha que eu estava lendo, faz muito sentido. Quando tu passa pelo terceiro ouvido ali do Reich, o que é esse conceito? Quando acaba a análise, o analista continua pensando ali muita coisa da sessão. Né? Então, esse terceiro elemento aí, hoje o Ogden chama de terceiro, ele leva para outro lado, mas é o terceiro analítico, mas o mesmo terceiro ali. Pelo menos eu fiz essa associação. Fala, por favor, Cristiane. Esse terceiro elemento, por exemplo, quando você sai de uma análise, tem aquela questão analítica entre os dois, quando você sai, você tem o terceiro elemento que você reflete, o analista fica. Isso pode interferir, talvez, de maneira negativa, as questões pessoais do analista? Se tu não faz análise pessoal, com certeza absoluta. Com certeza. Ontem eu lendo o Irving Yalom na viagem, e o Irving Yalom, ele fala, premissa básica de qualquer analista. Ele fala de forma muito incisiva. Eu acho que é o capítulo 12, na obra Desafios à Terapia, dizendo, tudo pilar, ele fala de terapeutas, ele não fala nem de psicanalista, ele fala de terapeuta. É fazer a sua análise pessoal, é fazer a sua terapia pessoal. Ele enfatiza, você não vai conseguir atender uma outra pessoa, ele usa o termo self. Né? O self, falamos o Jung, self buscamos, self falamos o Winnicott, self buscamos no Jung. E ele diz, a grande matriz de conhecimento, para ele, para o Yalom, ele fala que o self do terapeuta, ele usa esse termo, é a base de tudo. Então, se tu não está equilibrado, dificilmente tu vai conseguir sustentar. Né? Aí tu vai levar muita coisa para casa que não é tua. Vai levar, e aí normalmente metemos os pés pelas mãos, né? Por isso, análise pessoal. Eu lembro que recentemente a minha analista estava de férias, nossa, foi bem confuso. Só um minutinho, pessoal. Prontinho. Pessoal, então, eu acho que aqui a gente já tem alguns pontos. Só terminar essa folha aqui. Leva ali para ele, por favor, meu amor. Obrigado, tá? Ó, então, só terminar essa página, então. Mas o caráter comum, a todos os casos, tanto os mais leves quanto os mais graves, do qual também participam os atos falhos e casuais, está na rastreabilidade dos fenômenos a um material psíquico incompletamente reprimido, o qual, apesar de repelido pela consciência, ainda assim não foi despojado de toda a capacidade de se expressar. Ok, aqui temos mais algum texto. Pessoal, me parece que será que chegamos no final desse livro? Eu acho que sim, viu? Olha só, vencemos o primeiro da editora autêntica. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Mais de um ano a nossa leitura aqui. Que bacana. Vamos só terminar, então, a semana que vem a leitura do pós-fácil da Vera. E a gente vai para o número 2. Vou começar bem neurótico obsessivo.
vamos, a semana que vem a gente já vai para o próximo. Deixa eu até ver qual é o próximo livro. Alguém lembra qual é o próximo dessa coleção? E se Não? repetíssemos esse? Oi? E se repetíssemos esse? Se a gente repetisse esse, é uma alternativa também. Falando por mim, que cheguei agora, eu comecei Aham. a ler o final, né? Sim. Então, seria muito bom para mim, pessoalmente, ler esse de novo. Quer dizer, eu leio pela primeira vez, né? Vocês leriam de novo. Mônica, desculpa te interromper, Mônica, mas eu pelo menos estou ansiosa para ir para outro, porque esse é um que eu li, e eu comecei do início, e eu terminei a leitura um pouco antes, porque eu li esse texto, né? E assim, eu não sei os outros, né? Mas eu estou bem ansiosa para dar uma continuidade aí na outra obra. Eu não sei vocês, assim, tem que ser conjunto, né? Claro. Eu vou ser sincero e compactuar que eu estou muito ansioso pelo outro. E agora eu lembro qual é o outro. Histórias Clínicas é o próximo. E esse vai Já ser mudei bem... de ideia, estou com o Cristiane. Eu estou doida para ler esse aí. Esse outro, ele é bem mais Doida para ler prático, né? Não, então, perfeito. Semana que vem, a gente só termina aqui o pós-fácil. Por ser da Vera Iaconelli, não dá para a gente rasgar, né? Eu, particularmente, gosto muito da linha de trabalho dela. Eu acho ela muito, muito interessante. A gente lê. Então, semana que vem, a gente termina o pós-fácil. E, dando tempo, a gente inicia já histórias clínicas. Ok? Então, vencemos o nosso primeiro aqui, dessa coleção, e vamos para o próximo. Pessoal, obrigado pela companhia. Quem está lá na nossa supervisão /ateliê, agora eu vou começar a conjecturar esse novo nome. Amanhã às 8 da noite. E seguimos então. Boa semana a todos, bons atendimentos.